Bom, você tinha falado do GH. De onde surgiu o mito ou verdade que o GH causa câncer? Então, é um mito, né? É um mito. Ele não causa câncer. Uhum. Mas o GH, ele vai estimular o IGF-1, que é a parte ativa do GH. O IGF-1 é o Insulin Growth Factor, é um fator de crescimento. Fatores de crescimento são os mesmos que estimulam o crescimento de tumores. Então, quando uma pessoa tem um câncer, provavelmente a gente tem um controle imunológico que a gente o tempo inteiro tem células mutadas. E o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele fica reparando essas células o tempo inteiro. E aí existem uns fatores que estimulam o crescimento ou não de certo tumor. Então, os fatores de crescimento são esses que vão estimular ali, e aí você tem um descontrole do seu sistema imunológico que não conseguiu fazer aquele reparo daquela célula, ela mutou, fez ali um tumor os fatores de crescimento vão fazer o crescimento desses tumores. E o GH, por ser um fator de crescimento lá, igual à insulina, ele vai estimular crescimento de tumores pré-existentes. Vai não, pode fazer isso, né? Então, existiu em algum momento uma relação de pacientes que Tinha uma usavam GH, predisposição, né? exato, tinha uma predisposição, usavam GH e aparecia um câncer. E aí foram tentar estabelecer essa relação. E aí descobriram, são pacientes que já tinham predisposição genética, ou alguma célula já mutada, ou até um tumor que já existia, só que às vezes era pequenininho, e aí usou o GH e cresceu o tumor. Mas assim, não causa câncer. Inclusive, existem pacientes que têm problema no sistema nervoso central, tumores no sistema nervoso central, fazem cirurgia para retirada do tumor, acaba lesando uma área ali da hipófise que precisa de reposição hormonal e às vezes precisa de reposição do GH. Em alguns casos, até mesmo ele tendo tido câncer, em alguns casos é considerado fazer uso de GH mesmo nesses pacientes. Claro que na maioria das vezes a gente não vai fazer, né? Porque é correr um risco muito grande. Mas pode até ser utilizado. Então, para a gente ver que, de fato, o GH não causa câncer. Mas Faz essa reconstrução celular, o crescimento das células, né? sim, mas no caso, nesses pacientes, por exemplo, eles tinham uma lesão ali na hipófise por conta da cirurgia. E aí eles tinham deficiências de múltiplos eixos hormonais. Um deles era do GH. E aí, por conta de inúmeros fatores que ele teria negativos, pela deficiência do GH, aí a gente consideraria repor o GH para dar uma qualidade de vida para aquele paciente. Normalmente são crianças, então elas precisam crescer, né? Isso. Então, porque esses tumores do sistema nervoso central são mais comuns em crianças. Então, é considerado usar o GH justamente para ter os benefícios do GH naquela pessoa que está deficiente. Ou seja, não é porque ela teve câncer que vai ser totalmente contraindicado. Pode ser considerado, sim, a depender daquele caso. Se for muito necessário, às vezes pode ser feito. Mas a maioria das vezes não faz, justamente porque a gente sabe que ele realmente pode estimular. Então, se o paciente já teve câncer, ele tem um estímulo, ele tem uma predisposição ali, né? A gente não quer correr o risco. Mas GH não causa câncer. Eu estudei isso, cara. Legal, Eu já né? estudei também. Produzido lá na glândula pituitária, lá no cérebro. Isso, estudei aí, muito pô. IGF-1. O IGF-1, Meu né, mestrado no foi fígado. um dos genes que eu investiguei na parte de síntese de proteína. Legal. Todo aquele eixo IGF-1, AKT, mTOR, Sim, da P70, síntese proteica, toda a né? síntese ali. Foram esses genes que eu investiguei. Então, eu falei IGF-1, já o coração até dispara.